Bom, hoje o nosso mergulho profundo vai analisar a ficha técnica e uma base de dados imensa de avaliações da The Sixes, uma cerveja da Brujas Brewing. Nossa missão aqui é cruzar a teoria da receita com o veredito de quem realmente consome, sabe? Exato. É entender como todos esses números funcionam lá na hora, no copo, né? Isso, e analisar uma ficha cervejeira é muito parecido com ler a planta de um edifício. O teor alcoólico, nosso conhecido ABV, ele atua como a fundação de concreto, e o amargor, o IBU, funciona como aquelas vigas estruturais segurando o peso da coisa. E aí os lúpulos de adição tardia, né, eles entram para definir o design de interiores, a acústica do lugar. São eles que ditam como a experiência sensorial vai acontecer lá dentro. Exato. E olhando para essa planta da The Sixes, o que a gente tem na mão... Olha, a gente tem uma American IPA desenhada naquele formato West Coast puro. Os números mostram uma estrutura física bem sólida mesmo. São 6,6% de ABV e um IBU cravado em 60. Uma pegada bem clássica. Muito clássica. E os documentos destacam que é uma cerveja de linha contínua, totalmente independente, sem ser fruto de colaboração com outras marcas. Mas, peraí, vamos parar rapidinho nesse número do IBU. 60. É um número de respeito. Pois é. Para uma West Coast clássica faz total sentido, mas na prática é um amargor muito agressivo, muito frontal. Manter uma aceitação ampla com uma viga estrutural tão pesada assim não é um desafio gigantesco. Com certeza. Porque, inevitavelmente, isso afasta aquele paladar menos acostumado com extremos, né? Ah, sim, afasta mesmo. Mas o pulo do gato aí tá justamente na forma como esse amargor é entregue. Hoje em dia, bater 60 de IBU não significa raspar a língua de quem tá bebendo. A percepção sensorial mudou, né? Mudou demais devido à evolução no processamento dos ingredientes. Quando a gente analisa a carga de lúpulo dessa receita, fica muito claro como eles contornaram esse desafio estrutural para deixar a cerveja super palatável. O quarteto botânico que eles listam é de peso. Tem Nectaron, Mosaic, Simcoe e um tal de Citra Incognito. E olhando para essa lista me bate uma dúvida real. Pode falar. Empilhar 4 lúpulos extremamente aromáticos e complexos não resulta, sei lá, numa bagunça no paladar? É um risco alto. Sim. Como é que eles evitaram arruinar a cerveja e criar um verdadeiro congestionamento sensorial? A engenharia que evita essa sobrecarga atende justamente por esse nome que você citou, o Citra Incognito. A gente não está falando daquele lúpulo tradicional, em flor ou em pellet. Ah, é outro formato? Totalmente. O incógnito é um extrato líquido altamente concentrado. O que ele faz é entregar os óleos essenciais e o sabor puro do citra, mas ele deixa de fora toda a matéria vegetal, sabe? As folhas, os caules. Entendi. E é justamente essa carga vegetal que costuma causar aquela sensação adstringente, pesada, aquele amargor que arranha a garganta, quando as cervejarias pesam a mão no lúpulo. Nossa, então o extrato líquido funciona literalmente como um filtro de ruído no nosso design de interiores. Exato, perfeita analogia. Ele injeta aquele aroma frutado sem adicionar o peso físico da planta. Isso explica muito bem como eles conseguem manter o perfil da West Coast limpo e afiado, mesmo misturando tantas variedades intensas. O extrato estabiliza a mistura toda. A cervejaria empilha Nectaron, Mosaic e Simcoe para gerar a complexidade e finaliza com um Citra Incognito para dar aquele soco aromático. E garante que não fique com aquele gosto de grama mastigada. Isso. E a prova de que essa engenharia molecular funcionou não está só na teoria, mas nos registros reais da comunidade. Então vamos aos dados. Como é que essa receita tão tecnológica se saiu na prática com a galera? Os relatórios demonstram uma retenção formidável. A The Sixes escapou daquele ciclo super comum de ter um hype inicial enorme e depois cair no esquecimento rápido, sabe? Acontece direto com o lançamento. Sim, muito. Mas meses após o lançamento, dezenas de consumidores continuam registrando e elogiando a bebida direto. A base já conta com mais de 3.100 usuários únicos avaliando. Caramba! E acho que o dado mais revelador no meio disso tudo é a nota geral. Com certeza. Porque, em quase 3.000 avaliações, a cerveja crava a pontuação de 4,18. Ultrapassar a barreira do 4, assim, de um jeito tão consistente numa West Coast de linha contínua é um negócio muito incomum. É raríssimo.
Essa nota comprova que a tecnologia que eles aplicaram neutralizou totalmente o risco do amargor alto e daquele choque entre os lúpulos. Sim. A execução entregou a nitidez que os fãs do estilo West Coast tanto procuram, provando que o processamento via extrato líquido faz uma diferença brutal na percepção final. Chegamos à conclusão de que a D6 é um ótimo caso de estudo sobre como modernizar uma fundação antiga. Eles pegaram aquela estrutura clássica de 60 de IBRU e usaram tecnologia de extração para polir a acústica da receita. O que mostra que dominar o processo de produção hoje importa tanto quanto escolher a variedade certa da planta na fazenda. Com certeza. E isso deixa uma reflexão muito interessante para quem nos ouve e curte inovações na indústria. É verdade. Porque olha só, se extratos líquidos como o incógnito conseguem transformar uma receita com amargor agressivo e mistura perigosa numa cerveja avaliada em 4,18, será que num futuro próximo as discussões sobre as grandes IPAs vão deixar de focar no nível bruto de IBU? E focar na extração, né? Exato. Passar a se concentrar quase exclusivamente na tecnologia de processamento botânico por trás delas. Fica esse pensamento para digerir no próximo brinde. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!